Paz do Senhor, meus irmãos, Bispo Paulo Cardoso aqui. Nós temos mais uma mensagem dos pregadores do Reino e hoje estará ministrando a palavra do Senhor a diaconisa Rosângela, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, e ela congrega ali no bairro Getulândia. Eles têm um trabalho ali e ela ministra ali como diaconisa. Então hoje ela vai estar ministrando a palavra para nós. Recebe aí palavra de poder, palavra de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou a diaconisa Rosângela, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, Ministério Goiabal, da Congregação de Getulândia, e quero compartilhar com vocês a palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 16, 17 e 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pai, em nome de Jesus, coloco a minha vida diante do Senhor e a vida de cada um dos que estarão ouvindo a Deus, assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra. Fala, Senhor, meu Deus, aos nossos corações, segundo a Tua vontade. Ó Deus, nos revela, Senhor, a vontade do Senhor e os tesouros escondidos, ó Pai, que o Senhor tem através da Tua palavra para nós. Que a Tua palavra, Deus, nos transforme. Nos leve, Senhor, a nos aproximarmos de Ti, a fazermos, ó Deus, a cada dia mais a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui Paulo ele vem falando do desígnio e os efeitos das aflições. Paulo vem falando das coisas que são visíveis e das coisas invisíveis. Na verdade, ele vem falando do contraste entre algumas coisas que são terrenas, que são físicas e materiais, e as coisas que são eternas, espirituais, invisíveis, intocáveis, mas reais. Em alguns versículos antes, Paulo vem dizendo que Jesus ressuscitou, que ele já sabia e nós devemos saber que Jesus ressuscitou. E como Jesus ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar. E Jesus ele vai se apresentar juntamente conosco. E Jesus ele estará conosco. Nós estaremos com ele na ressurreição. E tudo que Jesus fez foi por amor a cada um de nós. E derramou uma graça que é muitas vezes incompreendida, é algo que vai realmente além da nossa compreensão, mas que é muito abundante, tão abundante que nos alcançou, mesmo não merecedores como nós somos. Então o que Paulo vem dizendo aqui é que nós precisamos tirar os nossos olhos do patamar físico, natural, daquilo que os nossos olhos carnais contemplam apenas, e começarmos a olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que é invisível, humanamente falando. E então ele vem dizendo, por isso não desfalecemos. Por que nós não desfalecemos? Nós não desfalecemos porque Jesus ressuscitou, e a nossa esperança é de que nós ressuscitaremos com Ele. Então, por isso, por essa esperança, por essa fé que temos, nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, porque o nosso homem exterior se corrompe. É a nossa carne, o nosso corpo físico. E a tendência daquele que não morre cedo é envelhecer.
Muitas vezes passamos por enfermidades, passamos por doenças, por dores. Nós vemos o nosso corpo ficar cansado, envelhecido, enrugado. Alguns conseguem chegar à velhice de forma melhor do que os outros, mas a tendência natural é que quanto mais a idade vem chegando, mais o nosso corpo físico, o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo, ele vai se enfraquecendo, ele vai envelhecendo. Esse corromper aqui é corromper no sentido de envelhecer, no sentido de adoecer. Então ele vem dizendo, ainda que isso aconteça, ainda que nós passemos por esse processo que é natural, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele diz que essa renovação do nosso homem interior é de dia em dia, porque a cada dia, apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar das dores, apesar das batalhas, apesar das enfermidades que podemos passar, que possamos enfrentar, apesar de tudo isso, o nosso interior, o nosso homem interior, aquilo que está dentro de nós, aquele ser que é alimentado dia após dia, através da oração, através do louvor, através da palavra, através do esforço diário em aprender, em melhorar, em ser melhor, em buscar a santificação, em buscar fazer a vontade de Deus. Isso tudo vem nos renovando, dia após dia. Então, esse é o nosso homem interior, a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, aquilo que o Senhor tem forjado em nós através da nossa comunhão, do nosso convívio, da nossa busca, da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Ele. Apesar do nosso corpo envelhecer, o nosso espírito não envelhece. O nosso homem interior vai se renovando, porque por mais que sejam grandes as batalhas que enfrentamos, por mais que sejam grandes as lutas que enfrentamos, o nosso homem interior vai aprendendo. O que está dentro de nós vai adquirindo conhecimento, sabedoria. Então é isso que significa que vai se renovando. Outro contraste é a questão da leve e momentânea tribulação. Às vezes, quando nós estamos ali no meio da luta, no meio da batalha, quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, parece que a luta nunca vai acabar, parece que não vai ter fim. Mas ele está dizendo aqui que a nossa tribulação é leve e momentânea, porque ele não está focando aqui no agora, comparado com aquilo que há de vir, comparado com a promessa do Senhor, comparado com a glória que vai ser revelada a nós, comparado com a eternidade com Jesus, comparado com a nossa salvação, com aquele lugar que já está preparado, que segundo a Bíblia nos relata em Apocalipse, as ruas são de ouro, o mar é de cristal, é algo inimaginável para nós. Perto de tudo isso, a nossa tribulação é leve e momentânea. Talvez a gente não consiga perceber isso
porque nós estamos olhando de uma perspectiva humana. Mas quando nós conseguirmos olhar para as dificuldades, para os problemas, para as lutas, pela perspectiva de Deus, por aquilo que o Senhor vai fazendo, vai trabalhando, vai operando em nós, vai nos trazendo conhecimento e crescimento. E quando nós começarmos a conseguir comparar tudo que nós passamos com a eternidade, com aquele lugar que já está preparado, com a promessa da vida eterna, nós vamos começar a perceber, a compreender, a sentir que a nossa tribulação é leve e momentânea. E ele diz que produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Um peso eterno de glória. A glória, o que está preparado para nós, a glória que vai ser revelada para nós é densa, é pesada, é grande, é sensível, é algo tremendo que a gente não tem conseguido alcançar em meio às batalhas. Mas ainda assim Paulo está dizendo que a nossa batalha, a nossa luta, o nosso sofrimento, as nossas dores de hoje estão produzindo em nós um peso de glória muito excelente. E aí ele vem dizendo, não nos atentando para as coisas que nós vemos, para as coisas que se veem, aquilo que nossos olhos carnais conseguem ver. Isso é passageiro. Nós devemos nos atentar para aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem ver. Porque é aí que está o que é eterno. Aí é que está o que é divino, que vem de Deus. Aí é que está o que Deus quer revelar para nós. Mas as coisas do Senhor, as coisas que vêm de Deus, as coisas que são espirituais, não são contempladas fisicamente, materialmente. É só mesmo com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. É só mesmo vivendo realmente além do que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E aí que nós temos que entender que nós precisamos viver por fé e não por vista. Porque as circunstâncias muitas vezes nos mostram lugares escuros. As circunstâncias muitas vezes nos mostram o fim do túnel, o final da estrada. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Olhando a nossa vida e tudo que passamos de uma perspectiva humana, carnal, não há esperança, não há expectativa de melhora para nada. Mas quando nós começamos a olhar de uma expectativa, de uma perspectiva espiritual, nós começamos a almejar, a sonhar e esperar algo que vai além de qualquer sofrimento, além de qualquer circunstância. Não que devemos desistir das batalhas desse tempo, desse mundo, da nossa vida. Afinal de contas, o Senhor nos deu um compromisso, uma carreira que nós devemos correr, e cada um vai dar conta de si e daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas nós precisamos focar em algo que é muito maior, que é a eternidade. Nós precisamos focar que tudo que passamos há um propósito e, segundo a própria palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. De alguma forma, as lágrimas que nós derramamos hoje servirão para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado,
para nós adquirirmos conhecimento, sabedoria, para nos aproximarmos mais do Senhor, para buscarmos mais a Ele. O Senhor tem o jeito dele trabalhar, que muitas vezes não é o que nós desejávamos, não é a forma como gostaríamos que acontecesse, mas o Senhor, Ele é perfeito, porque Ele não pensa, Ele não visa apenas em mim e em você, Ele visa o coletivo, porque o Senhor, Ele quer o bem de todos nós. Às vezes, quando nós pensamos em uma solução para alguma coisa, nós queremos aquela solução que é melhor para nós, pensando em nós primeiro. Mas o Senhor quer algo que vai além, que alcance várias pessoas, todos que estão em nosso entorno, a nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos, a nossa parentela. Nós precisamos dar um passo de fé em direção ao Senhor, crendo que Ele tem o melhor. Ele sabe o que é melhor. E ainda que diante dos nossos olhos não haja solução, diante dos nossos olhos seja tudo muito mal, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Porque o que Ele tem para nós é além do que nós imaginamos, infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós precisamos dar um passo de fé, de confiar, acreditar no Senhor, confiar e esperar que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Graça e paz.